A existência de La Florida é um dos episódios menos conhecidos da história americana. 50 anos antes de os peregrinos pioneiros desembarcarem em Plymouth Rock, a Espanha estabeleceu a primeira colônia europeia na América do Norte. A comunidade floresceu durante 200 anos. Depois, desapareceu sem deixar descendentes espanhóis ou índios. Os pesquisadores começam agora a reconstruir esse episódio esquecido do passado americano. Meu nome é John Rhys Davis. Venha comigo acompanhar a ascensão e queda do Império Perdido da Flórida a seguir em Arqueologia. O Império Perdido da Flórida. Todos os anos, no dia 21 de julho, um grupo de amadores entusiasmados se reúne em San Agustín, na Flórida, para recriar um evento histórico. O encontro da milícia espanhola com os casacos vermelhos ingleses para decidir o destino da Flórida. Receba e cumpra as ordens de entregar o castelo e o presídio de San Agustín ao representante da Inglaterra e todas as possessões espanholas na Flórida. Depois de 200 anos de domínio, os espanhóis resolveram desistir. A decisão espanhola marcou o fim de uma experiência singular. Pois a Flórida espanhola era diferente de qualquer outra colônia da América do Norte. A história de La Florida começou nesta praia num dia de outono de 1565. Um pequeno grupo de espanhóis desembarca e toma posse da terra em nome de Felipe II. A ambição imperial espanhola ficou clara desde o início, de acordo com o arqueologista Jerry Milanich, do Museu de História Natural da Flórida. O desembarque de Pedro Menendez de Áviles foi acompanhado, segundo um observador da época, por muitas bandeiras, o som de clarins e salvas de artilharia. Felipe II, rei de Espanha, havia autorizado Menendez a estabelecer o que viria a ser a única colônia espanhola no leste dos Estados Unidos. Ele deu ao lugar o nome de San Agustín, que deveria ser a capital da Flórida espanhola. La Florida nasceu na ocasião em que as superpotências europeias estavam repartindo o Novo Mundo. A Espanha já dominava o Caribe, de Cuba ao México. A França e a Inglaterra desembarcavam expedições ao longo da costa leste da América do Norte, indo até o Canadá. Essa luta pelo poder ameaçaria La Florida durante toda a sua existência. Os espanhóis construíram em San Agustín o castelo de San Marcos para proteger sua nova possessão. Mas o castelo não ajudou muito a resolver o dilema da jovem colônia. A guarnição de San Agustín nunca passou de algumas centenas de homens. Os índios que os rodeavam eram mais de 250 mil. Mesmo com armas de fogo como este canhão, a defesa seria impossível. Como os poucos espanhóis poderiam controlar uma população tão grande? A solução encontrada foi muito diferente da que os franceses praticavam no Canadá ou as adotadas pelos ingleses e depois pelos americanos. Os soldados da Flórida espanhola formavam uma tropa diferente. Eram homens de Deus, frades franciscanos. Seus objetivos eram simples: viver entre os índios, pregar, transformá-los em cristãos. Foi uma estratégia brilhante. Em menos de 100 anos, as missões se espalharam de San Agustín para o norte, cruzando o território dos índios Guale até atingir a ilha de Santa Catarina, na Geórgia. Uma segunda cadeia de missões, cada uma a um dia de viagem a pé da outra, formou o Camino Real, ou seja, a Estrada do Rei.
atravessava território Timucua até chegar aos Apalaches, circundando a área onde hoje se encontra a cidade de Tallahassee. A missão São Luís, capital do território Apalache, era a segunda cidade do Império. Bonnie McEwan chefia agora no local da antiga missão São Luís um fantástico projeto de escavação e reconstrução. Uma das coisas que nos preocupa é o verdadeiro tamanho da porta da Casa do Conselho. O que se discute é a reconstrução de um prédio que os índios usavam para cerimônias. E aí você entrava nesse prédio enorme que abrigava 2 ou 3 mil pessoas. McEwan e seus companheiros escavaram durante 10 anos para levantar as principais características da missão São Luís. O interior era cheio de fumaça e quente. Devia cheirar mal. Exato, e é por isso que eu acho que o seu plano de fazer uma abertura maior faz sentido. Sabemos que em regiões mais ao norte, como Guale, as casas de conselho eram completamente fechadas. Mas aqui na Flórida, onde é mais quente, a tendência é que tivesse uma claraboia grande. No centro da escavação pode-se ver uma grande praça cercada por prédios públicos, incluindo uma igreja de fino acabamento. Era uma igreja bem grande, do tamanho de São Agustín, e media 15 metros de frente por 33 de fundos. Vamos entrar. Aqui estão os restos de uma porta queimada. Era feita de cipreste, enquanto as outras de outros prédios da missão eram de pinho. O batente da outra porta seria aqui. Este é o mais difícil de ver, mas aqueles pedaços de carvão eram a base da porta. O projeto das igrejas das missões seguia um modelo tradicional. Uma de suas características causou problemas com os índios. Aqui era a nave dividida em 3 áreas menores. Sabemos hoje que não havia bancos na nave porque há histórias de índios que, ao se ajoelharem, caíam para a frente porque não sabiam se equilibrar nos joelhos. O truque era converter os chefes. A conversão dos outros era automática. E, no entanto, esse método muito conveniente nem sempre funcionava. Em 1597, na missão Santa Catalina, na costa da Geórgia, os frades tentaram acabar com a poligamia. Os índios se rebelaram. Os índios mataram 2 frades e queimaram a missão. A revolta foi logo sufocada e a missão reconstruída. Cinquenta anos depois, La Florida enfrentou uma rebelião muito mais séria. A história dessa rebelião começou a emergir recentemente quando Jerry Milanich descobriu 2 missões espanholas em locais onde não deveria haver missões. O bispo Calderón de Cuba, em relatório escrito em 1675, havia listado todas as missões existentes ao longo do Caminho Real, de São Luís a São Agustín. As missões que Milanich achou não estavam naquela lista. Havia 2 coisas estranhas com essas missões. Primeiro, elas não estavam na lista do bispo Calderón. E segundo, ambas estavam quilômetros ao norte do Caminho Real. Elas simplesmente não se enquadravam no que já sabíamos sobre as missões. Milanich encontrou nos sítios de escavação fragmentos de louça azul típica do período de ocupação espanhola. A determinação da idade dessa louça poderia lançar luz sobre o enigma.
Quando analisamos a louça espanhola encontrada nessas duas missões, descobrimos que toda ela havia sido fabricada antes de 1650. Já sabíamos que em 1656 houve uma rebelião dos índios Timucua que atingiu várias missões. Será que o abandono dessas missões na metade daquele século tinha algo a ver com a rebelião? John Worth, na época um estudante que trabalhava com Milanich, descobriu em 1991 certos documentos nos arquivos de Sevilha. Para surpresa de todos, era uma descrição em primeira mão da rebelião. Depois da rebelião, as autoridades espanholas instalaram uma comissão de inquérito chamada Residência. Os relatos provêm tanto de espanhóis quanto de índios, que presenciaram tudo. E tudo foi registrado pelo escriba da corte. Uma das coisas mais interessantes durante a primeira leitura da residência foi descobrir o nome de Lucas Menendez, principal chefe da tribo Timicuá. Foi ele quem começou a rebelião. Até então, não sabíamos disso, e quando eu li que o nome desse chefe era Lucas Menendez, foi um desses momentos que eu nunca vou esquecer. O inquérito logo identificou o comportamento de Diego de Reboledo, que era governador quando começou a rebelião. Reboledo morreu antes do inquérito, mas o tribunal descobriu que ele havia sido o mais corrupto dos governadores da Flórida espanhola. O governador Reboledo chegou a derreter peças de metal enviadas pelo rei como pregos, canhões e armas de mão que eram, claro, destinadas à defesa das missões. Ele transformava tudo em machados e enxadas para trocar com os índios da costa por âmbar. A mania de derreter armas logo criou problemas. Os ingleses estavam atacando as colônias espanholas por todo o Caribe. Um ano antes da rebelião, em 1655, eles atacaram e tomaram a Jamaica. Os boatos diziam que a próxima seria La Florida. Reboledo convocou a milícia índia e mandou que marchassem para San Agustín. Além de armas, faltava comida e cada homem deveria levar às costas 35 quilos de milho. A base da disciplina nas milícias era o fato de que os chefes índios eram os líderes. E os chefes nunca carregavam nada. Eles eram privilegiados, não precisavam trabalhar. Eram guerreiros, mas quase que só no nome. Eles até lutavam, mas não trabalhavam. Os chefes ofendidos se rebelaram. Atacaram as missões da periferia, matando 3 soldados e 4 trabalhadores. Reboledo reagiu com toda a sua desfaçatez. Convocou os chefes para discutir a paz e prendeu todos. A própria rebelião serviu de desculpa para que ele enforcasse todos os líderes dos índios, todos os chefes Timicuá que haviam iniciado a rebelião. Seus corpos deveriam ser expostos nas suas próprias aldeias ou ao longo da Estrada do Rei para servir de exemplo. Reboledo transferiu todas as missões, inclusive as que Milanich descobriu, para o Camino Real, reorganizando de forma dramática a base econômica da colônia. Ocorre que no início do século XVII, especialmente em Timucua, uma epidemia havia dizimado a população. Reboledo aproveitou a rebelião para dissolver a tribo Timucua, transferindo partes dela para as missões ao longo do Caminho Real, apostando tudo na produção dos Apalaches. A região Apalache seria o celeiro da colônia e as missões Timucua simples paradas no caminho para lá. Esse novo arranjo atendia às necessidades do trono de Espanha, mas os índios continuavam a sofrer sob jugo espanhol. Uma cerimônia inédita foi realizada na ilha de Santa Catarina, perto da costa da Geórgia, em 25 de maio de 1984. 3 esqueletos de índios foram reenterrados pelo bispo católico de Savannah.
Subirão aos céus e lá gozarão a vida eterna junto com todos os santos. Essa cerimônia singular teve origem 10 anos antes, quando arqueólogos começaram a procurar uma das missões perdidas. A missão Santa Catalina foi encontrada em 1981 com o auxílio de equipamentos de alta tecnologia. Ao escavar a igreja, os arqueólogos acharam centenas de esqueletos de índios enterrados debaixo do piso. Todos foram, com o tempo, respeitosamente reenterrados. Mas antes, o exame dos ossos produziu uma enorme quantidade de informações sobre a vida dos índios na colônia espanhola. O bioantropólogo Clark Larsen estudou os despojos. Os ossos indicam que já não eram nativos típicos. E esses espécimes anatômicos ilustram exatamente algumas das áreas que continham populações das missões espanholas. Por exemplo, esse crânio tem uma série de perfurações na órbita ocular que são causadas por anemia decorrente da falta de ferro. Muitos espécimes indicam uma falta de ferro mais frequente do que se poderia esperar, e provavelmente ligada a um maior consumo de milho. Até os esqueletos de crianças mostram como era dura a vida das missões. Este dente era de uma criança de 9 anos. Podemos identificar exatamente quando ocorreu o problema na formação do dente. Esta linha aqui, no alto do dente, apareceu aos 2 anos, 2 anos e meio. A origem pode ter sido desnutrição, ou pode ter aparecido depois de uma febre alta, como a febre reumática. E a outra deformação que deve ter ocorrido aos 4 ou 5 anos, e isso indica que essa criança sofreu uma série de tensões que literalmente impediram o crescimento do dente. Mas enquanto o índio plebeu sofria, seus chefes passavam muito bem. Em São Luís, o centro de poder dos chefes era a enorme Casa do Conselho. As escavações de Bonnie McEwen revelam que esse era um dos maiores prédios construídos pelos índios na Flórida. Aqui era o centro da Casa de Conselho dos Apalaches. Era uma construção importante porque era aqui que os índios, e em particular os chefes Apalache, se encontravam todos os dias para tomar decisões sobre datas de plantio e discutir algum problema que teriam com os espanhóis, além de outros assuntos. A fita amarela marca o perímetro do prédio e dá uma ideia do tamanho da estrutura. Era um prédio de uns 30 metros de diâmetro, onde cabiam 2 ou 3 mil pessoas. Os colonizadores espanhóis prosperaram em São Luís. Trouxeram da Espanha boa parte do seu tradicional artesanato. Os caçadores e agricultores vendiam seus produtos das colônias mais próximas. São Luís prosperou durante 50 anos. A maioria dos espanhóis tinha aqui uma vida melhor do que antes na Espanha. Mas isso não durou muito. Em 1670, os ingleses montaram uma grande colônia em Charleston, Carolina do Sul. Começaram então os ataques ingleses, ajudados pelos índios que dominavam a fronteira norte da Flórida. Por volta de 1700 já era uma guerra aberta. A missão de São Luís construiu um forte para se proteger, mas não adiantou. A maré da história remou contra a Flórida espanhola. O que você vê aqui são as ruínas do forte, que era um prédio de 2 andares. Dá para ver os restos de carvão e de barro queimado.
Esse foi o fim da missão de São Luís. O forte foi queimado em 1704, 2 dias antes da chegada a São Luís da terceira força inglesa de ataque. Aqui em San Agustín, no fim de 1762, soube-se que a colônia seria entregue aos ingleses. E aí, no ano seguinte, em julho de 1763, houve a transferência. Todos de San Agustín presenciaram quando a bandeira espanhola foi arriada. No dia seguinte, toda a população espanhola embarcou para Havana. Com eles, foram 63 índios americanos, os últimos das centenas de milhares que antes habitaram a Flórida. O Império Espanhol na Flórida desaparecia 200 anos depois de fundado. A experiência espanhola em La Florida foi uma curiosa mistura de conflito com cooperação. A maioria dos frades franciscanos realmente cuidava com carinho daqueles a quem chamavam de filhos e filhas índios. Ao mesmo tempo, as autoridades leigas espanholas, mancomunadas com os chefes índios, exploravam à vontade a população nativa. Quando a Espanha se retirou, os ingleses não tiveram muito o que comemorar. Na esteira da Revolução Americana, o Tratado de Paris, assinado em 1783, exigia que a Inglaterra devolvesse La Florida à Espanha. Mas a Espanha era uma potência em declínio que finalmente passou o domínio de sua tumultuada colônia para os Estados Unidos no dia 10 de julho de 1821.